Boa noite, que a graça e a paz do nosso Deus esteja com todos vós, amém? Glória a Deus. Eu quero convidá-lo neste momento, quando estamos aqui para mais um devocional bíblico, para mais uma palavra de Deus, convidar você para nós orarmos ao Senhor, pedirmos a direção de Deus, para este alimento, espiritual que vem para os nossos corações, para que nesta noite Deus possa falar poderosamente aos nossos corações. Grandioso e amantíssimo Deus, muito obrigado, Senhor, por mais esta rica oportunidade de estarmos aqui diante da presença do Senhor, ó Deus. Obrigado por mais este dia que nos deste. Obrigado por mais esta rica oportunidade. Obrigado por esta palavra, Senhor. Ó Deus, que o Senhor prepare as nossas mentes, os nossos corações, para receber a Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, estarei meditando no texto da palavra de Deus que se encontra no livro de Filipenses, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 14. Diz assim a palavra de Deus: Quanto ao mais, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me é penoso a mim escrever-vos as mesmas coisas, e a vós vos dá segurança. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne, se bem que eu poderia até confiar na carne. Se algum outro julga poder confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, quanto à lei fui fariseu, quanto ao zelo persegui a igreja, quanto à justiça que há na lei fui irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda por amor de Cristo. Sim, na verdade, tenho também como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como refúgio para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo como minha justiça a que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, conformando-me a ele na sua morte, para ver se de algum modo posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo para ver se poderei alcançar aquilo para o que fui também alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Meu amado, quero meditar sobre o tema prosseguindo para o alvo. O apóstolo Paulo foi um grande homem de Deus, um dos maiores missionários de todos os tempos, um homem que levou as boas novas de salvação, a mensagem de Cristo Jesus a muitos lugares que ainda o evangelho não havia chegado. Um homem que foi perseguido, um homem que foi preso, que sofreu todo tipo de perseguição, mas ele levou a palavra de Deus pregando, amando as pessoas, levando a palavra de Deus. Quantas e quantas vidas renderam aos pés de Jesus por ter ouvido a palavra do apóstolo Paulo. Quantas vidas este homem influenciou, quantos pastores, quantos líderes, quantos missionários surgiram influenciados pela vida do apóstolo Paulo, pela mensagem que ele transmitia do nosso Senhor Jesus.
Mas o apóstolo Paulo, aquele homem que antes de ter um encontro com Deus, era um homem que perseguia a igreja de Jesus, perseguia os cristãos, era um homem que ele, zeloso pela lei do homem, mas um homem que assustava a igreja. Mas Deus não o destruiu, porque Deus tinha um plano, um projeto na vida daquele homem. Então, meus amados, quando Deus tem um plano, um projeto na vida da pessoa, Deus vai concretizar. Então, que antes ele chamava Saulo, e agora, então, Paulo foi um homem segundo o coração de Deus, fazendo a obra de Deus. Meus amados, ele, um homem que teve um encontro com Deus, e Deus assim, então, cumpriu o seu propósito na vida do apóstolo Paulo. No versículo 2, no versículo 3, no versículo 4, que nós lemos, o apóstolo Paulo adverte os irmãos para estarem vigilantes contra os falsos profetas. E aqui ele vai advertir, ele vai chamar a atenção, né? Ele vai dizer: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito, e nós gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Então o apóstolo Paulo está dando aqui uma palavra de advertência ali para os cristãos em Filipenses, para a igreja em Filipenses, e hoje para nós, que nós devemos vigiar, devemos cuidar, devemos examinar as Escrituras, para nós não sermos enganados, para não sermos levados por ventos de doutrinas outrora, por falsos obreiros, falsos mestres, que se levantam usando da palavra de Deus, mas na verdade não têm nenhuma intimidade com Deus ou comunhão com o Senhor. São homens avarentos, presunçosos, voltados para si mesmos, que diz a palavra de Deus. Então nós precisamos tomar cuidados. No versículo 5 e 6, ele diz assim, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, quanto à lei fui fariseu, quanto ao zelo persegui a igreja, quanto à justiça que há na lei, fui irrepreensível. O apóstolo Paulo deixa claro que ninguém é salvo pela lei. Ele, em favor da lei, foi irrepreensível, perseguiu a igreja. Então, meu amado, o homem vivia debaixo de um jugo terrível. O homem vivia debaixo de uma lei que nem mesmo os seus principais sacerdotes, fariseus, conseguiam cumprir a lei, mas as pessoas viviam debaixo daquela escravidão, e ora, se a pessoa não obedecesse, ele sofria consequências. Então o apóstolo Paulo vem trazendo: o homem é salvo pela graça de Deus, pela graça de Jesus. Jesus se manifestou, ele se entregou na cruz do Calvário, derramou o seu sangue. Então todo aquele que crê nele, entrega a sua vida a ele, é salvo. No versículo 7 e 8, ele vai dizer: mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda por amor de Cristo. Sim, na verdade tenho também como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pela qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como refúgio para que possa ganhar a Cristo. Meu amado, ele está dizendo, Paulo lembra que tudo que ele tinha, ele abandonou, ele abriu mão, ele deixou, quando ele teve aquele encontro com o Senhor. Então, meu irmão, quando o homem tem um encontro com Deus, quando ele reconhece o sacrifício de Cristo na cruz, meu amado, ele abre mão de tudo. Aquelas coisas que antes tinham valores, que eram importantes, agora passa a não ter nenhuma importância mais na vida do apóstolo Paulo. Ele abandonou tudo aquilo. E lá no versículo 12, meus amados, ele vai dizer algo muito bacana. Ele vai dizer: não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo para ver se poderei alcançar aquilo para o que fui também alcançado por Cristo Jesus. Então ele diz que precisa cumprir a missão para a qual foste chamado. O apóstolo Paulo entendeu que Deus tinha uma missão na vida dele. Meu amado, nós precisamos entender também que Deus, ele tem uma missão na nossa vida. Deus tem uma missão para a minha vida, Deus tem uma missão para a sua vida. Meu amado, nós fomos criados por Deus, Deus nos ama, Deus quer o nosso bem, Deus quer salvar a todos, mas Deus quer que cada um de nós possamos cumprir
cumprir a nossa missão, como verdadeiro servo de Deus, assim como o apóstolo Paulo entendeu que Deus tinha um chamado para ele, Deus tinha algo para fazer na vida dele, então ele abriu mão de tudo e foi cumprir o chamado de Deus. Deus tem propósito na nossa vida, meus irmãos. Deus nos salvou para sermos uma bênção nas mãos de Deus e na vida das pessoas. O apóstolo Paulo foi uma bênção nas mãos de Deus. Foi uma bênção na vida de muitas e muitas pessoas que puderam também, através da mensagem de boas novas, a mensagem de salvação, da mensagem de Deus levada pelo apóstolo Paulo, elas puderam também ter um encontro com o Senhor Jesus. Quantas pessoas, quantas igrejas plantadas, quantas vidas salvas. Ah, meu amado, por isso ele vai dizer, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar todos aqueles que creem, primeiro do judeu e também do grego. Ou seja, o Evangelho de Deus, ele pode salvar a todas as pessoas. Quantas pessoas hoje que estão perdidas, quantas pessoas que estão longe do Evangelho, quantas pessoas hoje que estão distantes da igreja, meu irmão. E olha, precisa de você levar a palavra de Deus até ele. Deus conta com cada um de nós para que façamos isso. Deus tem propósito na nossa vida. Ele nos salvou para sermos bênçãos na vida de outras pessoas, testemunhando, amando as pessoas, né? Glorificando a Deus, cumprindo o ID, ensinando a palavra de Deus, como está escrito lá em Mateus 28, 19, 20, a quando Deus dá uma ordem para a igreja. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Meu irmão, nós temos como esta ordem de Deus para cumprir. Lá no versículo 13, ele vai dizer, irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante. Apóstolo Paulo nos ensina que devemos avançar para o alvo e não ficarmos olhando para trás. Meu amado, se o apóstolo Paulo ficasse olhando para trás, para a vida que outrora ele levou, que ele teve, ele não ia fazer a obra de Deus. Tem muitas pessoas que ficam olhando para trás, ficam olhando para o passado. Tem pessoas que ficam olhando para o lado, o que as pessoas vão dizer, vão falar, e não fazem a obra de Deus. Meu irmão, aqui o apóstolo Paulo nos ensina que ele olhou para Cristo, o alvo dele era Cristo, o meu alvo é Cristo, o seu alvo tem que ser Cristo, o nosso alvo deve ser Cristo. E nós devemos olhar para Jesus e devemos cumprir a missão que Ele nos confiou, que é levar a mensagem de boas novas a todos os perdidos, que é testemunhar de Jesus, que é vivermos uma vida cristã autêntica e verdadeira diante de Deus. Esse é o nosso alvo. No versículo 14, ele vai dizer, prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, ele vai dizer que prossegue para o alvo que é Cristo. O nosso alvo é Cristo, meu irmão. E é para Ele que nós devemos estar olhando. É em direção a Ele que nós devemos estar seguindo. E cumprindo a missão a qual Ele nos confiou. Precisamos, como o apóstolo Paulo, prosseguir para o alvo, como não olhando para trás, não olhando para as dificuldades, não olhando para as barreiras, não olhando para os empecilhos, não olhando para as pessoas, mas olhando para Cristo. Na evangelização, precisamos amar as pessoas e demonstrar, meus irmãos, amor por elas, porque Cristo morreu na cruz do Calvário. Quando nós pregamos o Evangelho, quando nós falamos de Jesus, quando nós anunciamos o Evangelho, nós demonstramos que amamos as pessoas. Porque, meus irmãos, a melhor coisa que uma pessoa pode ter é a bênção da salvação. Porque aqui nessa vida tudo é passageiro, tudo vai passar. Mas aqueles que tiverem o seu nome escrito no livro da vida, os seus pecados perdoados, religados com Jesus, viverão eternamente nas mansões celestiais que estão preparadas para os salvos. Oh, meus amados, as coisas deste mundo são passageiras, né? Então, meus irmãos, ganhando um número maior de pessoas para Jesus, devemos ser estudiosos e cumpridores da palavra de Deus. Lá no versículo 20, versículo 21, olha o que diz a palavra do Senhor,
neste mesmo capítulo que lemos, o capítulo 3 de Filipenses: mas a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme ao corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder, de até sujeitar a si todas as coisas. Que coisa linda. Paulo deixa claro que a nossa morada eterna é nos céus com o Senhor Jesus, aonde viveremos uma nova vida, aonde viveremos para sempre, aonde não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais tristeza, não haverá mais morte, não haverá mais pecado, aonde viveremos para o Senhor. Mas, meu amado, enquanto estivermos aqui neste mundo, devemos perseverar olhando para Jesus. Ele é o nosso alvo. E se assim o fizermos, como o apóstolo Paulo fez, não iremos, meus amados, sair dos propósitos de Deus. Não iremos sair dos caminhos de Deus. Não iremos deixar de fazer a vontade de Deus. Então, meus irmãos, não desista daquilo que Deus colocou em suas mãos. Não desista. Quantas pessoas já desistiram? Quantas pessoas já se afastaram dos caminhos de Deus? Quantas pessoas que já abandonaram aquilo que Deus colocou em suas mãos? Talvez você que está me ouvindo, talvez você tenha abrido mão daquilo que Deus um dia colocou na sua mão. Talvez você tenha desistido daquilo que Deus te chamou, por alguma coisa ou outra. Meu amado, olhe para Jesus, retome. Se você está distante, volte. Se você desistiu, assuma. Retome, tome posse, olhe para Jesus e cumpra. Não olhe para trás, mas olhe daqui para frente, com o Senhor, né? Prossiga para o alvo que é Jesus. Meu amado, Deus capacitou o apóstolo Paulo com tudo que ele precisou, e ele cumpriu a boa obra do Senhor. Com certeza Deus também capacitará você, a cada um de nós, para fazermos assim a obra do Senhor. Sabe por quê? Porque Deus conta com você, Deus conta comigo, Deus conta com cada um de nós, e assim também Ele abençoará nossas vidas, amém? Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, e eu quero convidar você para nós orarmos, encerrando esse momento. Pai querido, obrigado pela Tua palavra, obrigado, Senhor, por este momento que nós podemos, ó Pai, ouvir a Tua palavra, meditar na Tua palavra, Senhor. Ó Deus, nesta noite nós colocamos diante do Senhor as vidas, Senhor, que estão participando conosco desse devocional bíblico, Senhor. O Senhor conhece cada um, Senhor. O Senhor conhece cada coração, cada vida, Senhor. Ó Deus, quantas pessoas hoje que estão distantes, estão longe dos propósitos, dos anseios do Senhor, ó Pai. Ó Deus, mas que o Senhor possa tomá-lo em Tuas mãos, trazê-los de volta, Senhor, colocar os seus olhos voltados somente para o Senhor, que não olhem para trás, não olhem para o lado, mas olhem para o Senhor e sejam bênção nas mãos do Senhor, assim como foi o apóstolo Paulo. Ó Deus, muito obrigado. Abençoe, ó Pai, cada vida, cada família. É o que pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meu amado, que Deus abençoe poderosamente a sua vida e a sua família. E que esta palavra ache encontro, morada no seu coração.